Declaro aberta a sessão. Coloque em votação a ata da sessão anterior. De acordo. Declaro aprovada a ata. Algum registro? Sim, presidente. Gostaríamos de registrar que hoje nasceu a Luísa, filha do desembargador Emerson e da Adriana, né? O nome da Juliana. Então, oficial desembargador Emerson, desejando a Luísa muita saúde, paz e as bênçãos de Deus. E também a nossa colega Adriana Goulart de Sena faz aniversário no próximo dia 17, então registrar votos de felicitações de todos, né? Da turma. E o programa Justiça e Cidadania, na atividade do Centro de Memória da Escola Judicial, está recebendo alunos do 7º ao 10º período do curso de Direito da instituição Nova Faculdade, acompanhado pelos professores Luciana Marques Ribeiro e Eduardo Machado Soares Capanema. Então, é um prazer tê-los conosco. Esperamos que a sessão seja bastante proveitosa. Pois não, doutor. Excelência, houve uma homenagem à doutora Adriana Goulart de Sena? Sim. Eu queria aderir, em nome próprio, em nome dos advogados aqui presentes, e também sugerir uma manifestação de condolências pelo falecimento da sogra do presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Antônio Fabrício, que morava com ele, dona Marieta, me esqueci agora o nome, ela está sendo velada agora e vai ser sepultada agora à tarde no cemitério israelita. Com adesão de todos também. Obrigado, senhor. Presidente, pela ordem, sim, também todos os registros, por gentileza, inclusive no acolhimento dos alunos. Então, a secretária para o pregão, observadas as preferências regimentais. Sustentação oral de processos físicos. Processo número 4 da pauta, RO 2562-2013-018, relatora desembargadora Camila, revisor desembargador Bozon, terceiro votante, juiz convocado Vitor. Número 4. Está presente Dr. Eduardo Vicente Amorim, pelo recorrido. Número 4 da pauta. Eu peço à relatora que leia a conclusão do voto. Conheço o recurso ordinário interposto por Bematec, Sociedade Anônima. No mérito, dou provimento parcial ao apelo para absolver a reclamada das seguintes verbas. A. Ressarcimento das despesas de retorno no valor de R$ 1.912. B. Adicional de transferência e reflexos. E C. Reflexos do salário in natura nas parcelas indicadas na letra H de folha 5. Reduz o valor das custas processuais para R$ 800, tendo em vista o valor hora arbitrado à condenação de R$ 40 mil. Faculta-se a reclamada a requerer a devolução das custas quitadas a maior, junto ao órgão próprio de arrecadação, após o trânsito em julgado dessa decisão. Essa é a minha proposta de voto, presidente. Pois não, doutor. Senhor presidente, a proposta de voto da ilustre relatora atende ao reclamante. Eu indago se eu poderia utilizar, se existe voto divergente. Eu, como revisor, me ponho de acordo. Terceiro votante. Sou eu também de acordo, presidente. Então, proclamo o resultado nos termos do voto da relatora. Boa tarde. Obrigado, boa tarde. Boa tarde. Doutor Tiago. Doutor. Tiago Musi. Para assistir, excelência. Pois é, doutor, é ED, não é isso? É. Eu acho mais prática a relatora acessar para o senhor o voto. Se houver algum questionamento da vossa parte, o senhor sinalizaria para mim. Qual que é? ED físico, número 1583, 48, 2014. Então, pede para a secretaria trazer a sua... Doutor, o gabinete da desembargadora Camila vai trazer o voto, tá? Eu peço que o senhor aguarde enquanto isso. Mas ele acessa. Qual é o número?
Qual? 1.500? 1.583. Não adianta, gente. Ele tem que ler tudo. 83. Para ele ler inteiro? Trazer em físico? Melhor ele ler de uma vez. Tá, perfeito. No sistema. Há um pedido de preferência regimental, advogada fora da região metropolitana de Belo Horizonte, no processo 8 da pauta, processo eletrônico, pauta relatora, desembargadora Camila, segundo votante, desembargador Bozon, terceiro votante, juiz convocado Vitor. Número 8 da pauta, RO 10.138, 19/2016. Está presente doutora Tarsila Bittencourt, pela reclamada Isolux, e doutor Tiago Moreira, pelo reclamante. Também está presente. Peço à relatora que lê a conclusão do voto. Acuso o recebimento de memorial por parte do reclamante Nilson Pires Vieira. Conheço os recursos ordinários interpostos por Nilson Pires Vieiras e Isolux Projetos e Instalações Limitada e Linhas de Macapá, Transmissora de Energia Sociedade Anônima. No mérito, nego o provimento aos apelos. Quem está pelo reclamante? Dou a palavra, doutor. Boa tarde, excelências. Cumprimento na pessoa do ilustríssimo senhor presidente, ilustre membro do Ministério Público, demais colegas. Bom, o caso aqui, ele é atípico e eu gostaria de pontuar algumas questões que me fizeram recorrer com relação à sentença proferida pela juíza de primeira instância. O reclamante ocupava o cargo de gerente técnico de infraestrutura da empresa. Ele tinha a função de coordenar, fiscalizar os trabalhos das empreiteiras contratadas para a construção de linhas de transmissão da travessia do Rio Amazonas. Só para ter ideia do que é esse serviço, a travessia do Rio Amazonas das linhas de transmissão, a altura da torre é da Torre Eiffel. Então, é um serviço extremamente técnico e que necessitava de um engenheiro extremamente capacitado e experiente para fazer o acompanhamento e a execução dessa obra. O meu cliente, quando foi contratado, negociou as condições do contrato de trabalho dele. E o que diz esse contrato de trabalho? Folha 216 do PDF. Cláusula 5. Horário de trabalho, das 8 às 18, de segunda a quinta-feira, das 8 às 17 à sexta-feira, com 1 hora de intervalo. Logo em seguinte, o que diz o acordo de prorrogação de jornada, folha 15 dos autos, fica estabelecido que a jornada de trabalho será prorrogada em 2 horas extras, remuneradas com um acréscimo de acordo com a lei. O que diz a ficha de registro, folha 214 dos autos, documento também assinado na hora da admissão. Horário de trabalho, não está escrito, artigo 62, inciso 2 da CLT, está escrito o quê? Horário 8 às 18, de segunda a quinta, 8 às 17, na sexta, com 1 hora de intervalo. O que eu quero pontuar aqui nessa tribuna, e eu peço especial atenção às provas dos autos. As partes estipularam em admissão horário de trabalho e pagamento pelas horas extras que seriam prestadas. As partes detêm liberdade para contratar, desde que não contravenham as disposições de proteção do trabalho, artigo 444 da CLT. O que eu venho aqui pedir não é que analisem essa questão de acordo com o cargo de confiança, eu quero que analisem de acordo com o direito que as partes estipularam, a lex privata. Se as partes estipularam, na hora da elaboração do contrato de trabalho, vamos fazer as horas extras, vamos pagar pelas horas extras que forem prestadas. Se o reclamante fez horas extras, ele tem direito a receber, porque isso foi acordado na hora da admissão. Ok? Esse é um dos pontos do recurso. Meu segundo ponto do recurso é com relação à multa do artigo 477 da CLT. A controvérsia com relação à diferença das verbas decisórias, ela é fictícia, ela não é uma controvérsia real. A parte reclamada apresenta uma contestação simplesmente alegando o pagamento correto das verbas decisórias, quando o autor, na sua inicial, aponta de forma detalhada e com cálculos a diferença que lhe é devida. Em audiência inaugural, esse valor não é quitado. Não há controvérsia, não há um fato modificativo, extintivo do direito autoral alegado na defesa. Então, não há uma controvérsia real com relação à diferença das verbas decisórias. Por isso, eu peço que aos demais desembargadores, ou até mesmo a ilustre desembargadora relatora, que revise essa questão do voto
e dê provimento ao recurso ordinário do reclamante. É o que respeitosamente peço aqui na tribuna. Quem está pela reclamada? Boa tarde, meu nome é Tarsila, estou representando a Isolux Projetos e a Linhas de Macapá. Apesar das nossas razões do recurso ordinário, eu vim mais, sobretudo, falar sobre as nossas contrarrazões em relação às horas extras. Aí foi negado o provimento ao recurso, eu gostaria de saber se vai ter alguma modificação em razão da sustentação oral do colega. Se houver, eu lhe dou a palavra, doutora. Eu aguardo? Ok. Relatora. Com relação às horas extras e o alegado na tribuna, apesar de constar do contrato de trabalho escrito a carga horária ser cumprida, na prática não havia qualquer controle ou fiscalização da jornada, segundo relatou o próprio autor em seu depoimento pessoal, abre aspas. Precisasse resolver alguma questão pessoal, o depoente podia se ausentar do trabalho. Não havia uma pessoa que fiscalizasse o horário de trabalho do depoente. Fecha aspas. Com relação à multa do artigo 477, parágrafo 8º da CLT, a presença de equívocos no cálculo das verbas rescisórias, desde que não constitua abuso manifesto, não torna impositiva a aplicação da multa, mesmo sobrevindo condenação ao pagamento de diferenças. E o mesmo se diz no tocante à multa do 467, porque as reclamadas firmaram controvérsia sobre os pleitos formulados, razão pela qual afasta-se a pretensão obreira. Essa é a minha proposta de voto, presidente. Eu também estou de acordo, entendendo data vênia que o princípio da primazia da realidade tem duas mãos, quer dizer, pode ser aplicado também contra os interesses do empregado. Quanto à multa do 477, eu entendo data vênia que o reconhecimento de diferenças de parcela rescisória não dá direito à incidência da multa. E quanto à multa do 467, eu entendi data vênia que não houve a artificiosidade sustentada da tribuna. Então, eu acompanho a relatora. Terceiro votante? Também acompanho. Então, eu proclamo o resultado nos termos do voto da relatora. Presidente, os embargos é só para mostrar para o advogado? Porque é mais prático ele ler e, se ele tiver alguma coisa... Processo adiado da sessão anterior, processo físico, processo RO 807, 2010, 137, relatora desembargadora Camila, revisor desembargador Bozon, terceiro votante, juiz convocado Vitor. Processo adiado da sessão anterior. Doutora Mônica. Doutora Mônica, está presente? A senhora já sustentou? Tá. É o 807? 807. Tá. Tinha divergência de Vossa Excelência, presidente. Eu acolhi a divergência. O voto está modificado. Vossa Excelência passou a reconhecer a rescisão indireta. Exatamente. A conclusão já tinha sido lida, doutor? Não. Não, eu retirei de pauta. Então, eu peço a Vossa Excelência que leia a nova conclusão. Pois não. Conheço o recurso ordinário interposto por Vanderlei José Vieira. No mérito, dou-lhe provimento parcial para condenar as reclamadas ao pagamento de 1. 11 horas extras diárias em 7 dias consecutivos em semanas alternadas, com reflexos em repouso semanal remunerado, férias mais 1/3, 13º salários e de tudo em FGTS, devendo ser observada a súmula 264 do TST, o adicional convencional, divisor 220, evolução salarial, e melhor tirar essa aplicação aqui, né? Senão vai ter que sobrestar. Aplicação 394. Tira, só tirar. Por que... O 394 está sobrestado. Por que tirar? Porque senão eu sou obrigada a aplicação da J3. Temos. E por que não tira? Falo nada. Aí não precisa sobrestar. Não está se discutindo. Eu que estou colocando a mais. Então tira. Não está se discutindo, melhor tirar.
Deixa né? isso para liquidação. Isso. 2, adicional noturno sobre 1 hora noturna diária em 7 dias consecutivos, em semanas alternadas, com reflexo em repouso semanal remunerado, férias mais 1/3, 13º e de tudo em FGTS. 3, multas convencionais equivalentes a 2% do salário de ingresso, nos termos das cláusulas 29ª da CCT de 2008 e 32ª da CCT de 2009. Em atendimento ao disposto ao parágrafo 3º do artigo 832 da CLT, declara a natureza salarial das parcelas, exceto das férias mais 1/3, indenizadas em rescisão, FGTS e multa convencional. Majora o valor das custas processuais para R$ 600, tendo em vista o valor hora arbitrado a condenação de R$ 30 mil. Essa é a minha proposta de voto, presidente. Eu estou de acordo. Terceiro votante. Eu também acolho a proposta. Então, proclamo o resultado nos termos do voto da relatora. Seguindo sustentação oral, processos eletrônicos, sala de sessão, relatora, desembargadora Camila, segundo votante, desembargador Bozon, terceiro votante, juiz convocado Vitor. Número 59 da pauta, RO 11.784, 61/2016. Há 2 advogados presentes, doutora Alice Pereira, pelo reclamante, e doutor Rafael Rocha, pela reclamada, Fast Shop. Eu peço à relatora que leia a conclusão do voto. O 11.784? 11.784. Tá. Conheço o recurso ordinário interposto por Fast Shop e Sociedade Anônima. No mérito, nego o provimento ao apelo. Quem está pela reclamada? Com a palavra, doutor. Hein? Excelência. O reclamante. Aí, resolveu, tá bem? BD resolveu. Boa tarde. Com a devida vênia ao voto da relatora, chama a atenção novamente as razões recursais apontadas, no sentido de que o que a gente alega no recurso, bem como na defesa apresentada em juízo, na primeira instância, é que as comissões são baseadas nos valores que a empresa recebe pelas vendas. As diferenças requeridas pelo reclamante em decorrência da aplicação da venda, no caso da venda parcelada, são os encargos que o cartão de crédito ou a forma escolhida gera. Esses valores não são recebidos pela empresa, são recebidos apenas pelas empresas. Doutor, mas o problema é que, contra esse ponto de vista, Já tem precedente. tem uma tese prevalecente à qual a gente está vinculado. Essa opinião do senhor era a opinião da turma, mas essa questão já está vencida no tribunal. Então não adianta discutir. Porque hoje em dia o juiz é obrigado a decidir conforme a uniformização da jurisprudência. É o novo CPC. Bom, o tanto que a gente teria, até porque foi a única coisa que foi deferida, seria esse. Então, no caso, vai manter o voto, né? Em decorrência do da tese jurídica prevalecente número 3. Ressalva de nosso ponto de vista pessoal. Não, ok. O nosso direito não é mais romano-germânico, simples. Agora ele é meio anglo-saxão. O juiz tem que obedecer os precedentes dos tribunais superiores. Ok. Obrigado, excelência. Então, há divergência? Não. Eu proclamo o resultado nos termos do voto da relatora. Número 13, RO 10.271/42/2016. Está presente Dr. Júlio César Dutra, pela reclamante. 10.271/42. Eu peço à relatora que leia a conclusão do voto. Conheço o recurso ordinário interposto por Tereza Cristina Soares de Mello. No mérito, dou o provimento parcial para afastar a prescrição total pronunciada na origem, limitando o alcance da prescrição parcial aos 5 anos anteriores ao ajuizamento da presente, e determina o retorno dos autos à origem para julgamento do mérito da questão atinente aos anuênios, conforme se entender de direito, prejudicado o exame das demais matérias veiculadas no recurso ordinário da reclamante. O senhor está por quem, doutor? Pela reclamante. Aguarda eventual divergência. Por favor. Há divergência? Não, senhor. Então, proclamo o resultado nos termos do voto da relatora. Obrigado. Número 6, RO 10.088/91/2016.
Inscrita, doutora Raquel Silva. Ausente. Há divergência? De acordo. Então, proclamo o resultado nos termos do voto da relatora. 63, RO 12.493, 68, 2014. Inscritos, doutor João Batista Carvalho, doutor André Silva, ausentes. Qual? 10? 12.493.68. É o 63 da pauta. Mas isso, para mim, não funciona. É o 12.493. Há divergência? Não. Não, senhor. Então, proclamo o resultado nos termos do voto da relatora. Número 26, RO 10.622.87, 2016. Está presente doutor Edson Gutierrez pela reclamada. 10.622. Eu peço à relatora que leia a conclusão do voto. Conheço os recursos ordinários interpostos por Mali Metal Leve e Fabiano Henrique Fermino Carlos. No mérito, nego provimento a ambos os apelos. Com a palavra, doutor. Bueno, obrigado, senhor presidente. Senhor desembargador presidente, senhora desembargadora, senhor desembargador, senhor procurador, senhora secretária. Senhor presidente, aqui pedindo vênia a percussiente cuidadosa desembargadora relatora com relação ao deferimento do adicional de insalubridade, apontou o senhor perito que não houve fornecimento regular. Mas aqui nós queremos ressaltar, com a devida vênia, o reclamante não compareceu à audiência de instrução. Não compareceu. E com o fornecimento irregular, o que se discute? Não se nega, ao meu ver, ao nosso ver, o fornecimento, mas apenas que os comprovantes não estavam assinados. Então, o que sustenta a empresa? Que esse fornecimento de EPIs era o regular, o fornecimento era regular. E face à ausência do reclamante na audiência, onde ele poderia ser indagado e responder se ele, mesmo não assinando os comprovantes, se ele recebia tais equipamentos de proteção normalmente. Como ele não compareceu, ficou prejudicado, evidentemente, essa indagação da empresa. Apesar da perícia constar que não houve, mas a empresa se rebela contra tal afirmação. Então, pedindo vênia, Sua Excelência, a douta desembargadora relatora, entende a empresa que, face à ausência do reclamante, há que se ser aplicada a pena de confissão, com relação a um período que o perito constatou que não houve fornecimento regular dos EPIs. E quanto à pretensão recursal do autor, espera que seja mantida a proposta de voto encaminhada por Sua Excelência, a douta desembargadora. Obrigado. Relatora. O fato do reclamante ter incorrido em pena de confissão e por isso ter sido reputada como verdadeira alegação da reclamada de que o autor sempre utilizava EPIs, em nada altera a conclusão pericial, na medida em que a salubridade foi caracterizada pela substituição dos protetores auriculares em frequência superior a 3 meses, o que diminui a eficácia dos referidos EPIs. Por isso que estou mantendo minha proposta de voto. Com esse esclarecimento de Vossa Excelência, eu, Datavaina, acompanho a relatora, terceiro votante. Também acompanho. Então, proclamo o resultado nos termos do voto da relatora. Boa tarde, doutor. Boa tarde, obrigado. 14, RO 10.303, 75, 2016. Estão presentes doutor Silvio Carvalho pelo reclamante e doutora Débora Vilela pela reclamada. 10.303. Eu peço à relatora que leia a conclusão do voto. Conheço o recurso ordinário interposto por Astramiro Antônio Pereira. Preliminarmente, rejeito a arguição de nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional. No mérito, nego provimento ao apelo. Quem está pelo reclamante? Com a palavra, doutor. Inquietos julgadores, meus cumprimentos respeitosos. Questão, Excelência, não vou me debater sobre questões preliminares, não, me gastar tempo com isso, mas eu queria ponderar uma questão da maior relevância aqui com relação ao mérito. A antiga Fundação Pioneiras Sociais, que a gente chamava no meu tempo de faculdade de Fundarquia, foi transformada numa coisa que o direito brasileiro não cogita, que é uma associação pública, uma associação sem associados, criada por lei. É
a assim chamada natureza jurídica das pioneiras sociais. É como dizia um professor meu, saudoso, vivo ainda, mas que não é mais meu professor, infelizmente, é que, às vezes, a discussão sobre natureza jurídica é inglória, né? A gente fica discutindo qual é a natureza jurídica da natureza jurídica. Mas aqui a questão é da maior importância, porque existe um mínimo de direito público aqui. Vejam, Vossa Excelência, que é texto expresso da lei, que a assim chamada associação, ela opera em aparelhos do patrimônio público. Todo o patrimônio das pioneiras sociais é público. Os prédios, os equipamentos, tudo. Os recursos são públicos. E é obrigatório o concurso público de admissão. É essa. A submissão das pioneiras sociais ao TCU também ninguém discute mais. Também está submetida ao TCU. Mas dispensar não precisa, nem ter motivação, nem contraditório, nem devido processo legal. Não é? E assim, é um equívoco, sem dúvida alguma, porque fragiliza o instituto próprio, público, do concurso. Vejam, Vossa Excelência, se eu posso admitir só para o concurso público, mas é fácil eu demitir de livre esponta, imediatamente eu vou demitindo os concursados até que chegue a hora do classificado meu protegido. Então, data vênia, nesse aspecto, a gente tem que se insurgir contra essa ofensa ao direito administrativo aplicável aqui num contrato de emprego público. Porque como disse o professor Marçal, é necessário um mínimo de direito público aqui. Um mínimo, pelo menos, nas regras de admissão e demissão. Pois bem, Excelências. Mas, então, assim, eu justifico plenamente a pretensão de reintegração do trabalhador. Por quê? A sentença, ela só avaliou a falta de motivação. Ela só se debruça sobre esse elemento. Ela não enfrenta a questão da falta do devido processo legal, do contraditório e de ampla defesa na gestão pública. E erra, data máxima vênia, quando afasta a incidência dos princípios da administração pública, principalmente a de moralidade. Essa é a primeira questão que eu acho que merece consideração de Vossa Excelência, e eu rogo que Vossa Excelência debruce uma vez mais sobre o feito para ponderar sobre a questão justamente de impessoalidade, isonomia e moralidade na gestão de empregos públicos. Mesmo empregados públicos, e o Supremo tem decidido a esse respeito, não sobre as pioneiras sociais ainda, mas há muita discussão nesse sentido, né? Mas em outras empresas públicas, o Supremo já se manifestou, como foi o caso, por exemplo, dos Correios e Telégrafos. Pois bem, agora, no que pertine à equiparação, a pretensão obreira foi afastada ao fundamento que o modelo tinha um comportamento melhor do que o trabalhador. Mas o que a sentença desatenta, data vênia, é sobre a época dos fatos. Porque realmente o trabalhador, ele perdeu qualidade no trabalho depois que ele viu que o colega dele, que ganhava a mesma coisa que ele, a mesmíssima coisa que ele, fazia a mesma função, e foi afastado, teve a carteira suspensa, e uma série de penalidades, e foi absurdamente aumentado. Enquanto o obreiro teve seu salário cristalizado, para usar uma terminologia que eu e o colega estávamos discutindo aqui a respeito do direito. Então, vejam, Vossas Excelências, que a disparidade com relação ao assim chamado mau comportamento do reclamante e a promoção do seu colega.
A época que o colega dele foi aumentado geometricamente em seu salário, o modelo pintava o 7. Mesmo assim, foi aumentado absurdamente. Isso é fácil verificar porque a prova está autuada. Se Vossas Excelências verificarem, e eu, nos meus memoriais, aí eu indexo isso detalhadamente, a prova documental e a prova oral cruzadas mostram que quando o modelo pintava o 7, ele era aumentado. E o reclamante, que tinha uma conduta impecável, era discriminado. Então, no espaço aqui democrático da sustentação oral, eu acho que é isso que cabia a gente dizer, contribuindo aí, dando uma pequena contribuição aí na prestação jurisdicional. Muito obrigado pela atenção dos senhores, viu? Doutora. Boa tarde, doutor presidente da Igreja Turma, demais pares, Vossa Excelência Relatora, Camila Guimarães. Excelência, eu gostaria de resguardar, em caso de divergência. Pois não, doutora. Relatora. No tocante à estabilidade, professora, bom, acuso o recebimento de memorial. No tocante à pretensa reintegração, eu trouxe várias decisões do TST, várias decisões também do nosso TRT, no sentido de que a reclamada foi instituída pela Lei 82.46/91, sendo pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos. E, portanto, o reclamante não é alcançado pela estabilidade, podendo ser dispensado a qualquer momento, sem necessidade de motivação do auto de dispensa. Por isso, estaria afastando e mantendo a decisão de primeira instância que não reconheceu o pedido de reintegração ao emprego. No tocante à equiparação salarial, a prova testemunhal produzida pelo autor não há como se considerá-la, porque o juízo de origem deixou bem claro que os depoimentos das testemunhas trazidas pelo obreiro se mostraram frágeis, não conseguindo mitigar os documentos acostados pela defesa. Então, mantenho minha proposta de voto. Eu também... A questão aqui, até o juiz Danilo indagou de mim se não seria o caso de sobrestamento. Num primeiro momento, quando eu fui examinar o caso, me ocorreu isso também, mas a relatora teve um trabalho de levantamento da jurisprudência, mostrando que a jurisprudência é uniforme, no sentido de que a reclamada não está sujeita a essa regra de motivação da dispensa. De modo que eu acompanho Vossa Excelência. Terceiro votante. É isso, presidente. O fato é que a lei de licitações cria uma situação esdrúxula, né? A empresa é privada, o trabalhador é seletista, regido por regras privadas, todavia sujeito ao ingresso mediante um concurso público. E aí, na prática, temos essas distorções. Mas a proposta de voto é absolutamente centrada na jurisprudência dominante. Eu estou integralmente de acordo. Então, proclamo o resultado dos termos do voto da relatora. Número 57, ROPS 11.748, 40/2016. Está presente doutor Guilherme Aguiar, pelo reclamante. 11.748, 40. É o 40. Essa é a relatora que lê a conclusão do voto. Conheço o recurso ordinário interposto por Helder Cunha Alvim de Menezes, rejeitando as impugnações de não conhecimento por intempestividade. No mérito, nego o provimento ao apelo. O senhor está pelo recorrente, doutor? Pelo reclamante. Pois é, o reclamante é recorrente ou recorrente? Então, lhe dou a palavra. Tá. Primeiramente, boa tarde, senhores desembargadores, demais presentes. Eu gostaria de fazer uma ressalva em relação à questão com a devida vênia, que a questão principal desse processo, na verdade, ele não é exatamente o que a excelentíssima juíza de primeiro grau ela colocou, que é a questão da licitude ou ilicitude do fisioterapeuta respiratório ele trabalhar na unidade de terapia intensiva ou não. Na verdade, a questão, o cerne principal desse processo, dessa questão, é o fato de ter sido desrespeitado o edital de um concurso público,
que diferenciou as especialidades de fisioterapeuta respiratório e de terapia intensiva, com números de vagas específicas, conteúdo programático específico e requisitos específicos. Em outras palavras, na verdade, nada mais é do que desrespeitar a ordem de classificação em um concurso público e, assim, ferindo normas, princípios constitucionais da administração pública, como igualdade, isonomia, legalidade e moralidade. Só isso mesmo. Relatora? Presidente. Pois não. O reclamante Pois foi... não, o Ministério Público quer intervir. Excelência, esse é um ROPS, e aqui eu queria pedir a palavra só para fazer um registro. Pois não. E até em atenção às ponderações do doutor Danilo, desembargador Danilo, na última sessão, combinei aqui com o presidente e com a secretaria e vou, a partir de agora, somente fazer interrupção quando houver efetivamente algum recurso ordinário em procedimentos sumaríssimo, efetivamente que demande parecer. Os demais vão combinar que eu estou com a relação aqui, são todos os que têm hoje, vou passar para a secretaria, senhor presidente, mas só fazer o registro pelo prosseguimento do feito. Muito obrigado. Não, relatora. Na realidade, o reclamante foi aprovado para o cargo de fisioterapeuta terapia intensiva na 29ª classificação, mediante concurso público. E, consideradas as existências, foram nomeados 21 candidatos. Então, na realidade, eu estou mantendo, é um ROPS, eu estou mantendo a decisão de origem por seus próprios e jurídicos fundamentos, dizendo que, na realidade, a ausência de ato ilegítimo, conduta dolosa, deliberada praticada pela reclamada, no sentido de preterir os candidatos aprovados no certame. Então, não estou vislumbrando nenhuma violação da regra, de regra. Pelo que entendi, esses nomeados não estavam classificados nesse concurso. Eles estavam classificados para outro emprego público. Então, eu vou acompanhar a relatora, ainda que por outro fundamento. Eu acho que ele não tem direito a... É o mesmo problema da Caixa, né? Cadastro de reserva. Direito ao emprego. Ele poderia pleitear uma ação tentando anular a nomeação desses terceiros que foram nomeados e para que só fosse observada a ordem classificatória. Mas ao emprego, por enquanto, pelo menos, ele não tem direito. Eu acompanho Vossa Excelência com essas considerações. Terceiro votante. Igualmente de acordo. Então, eu proclamo o resultado nos termos do voto da relatora. Boa tarde, doutor. Obrigado. 42, RO 11.085-03-2015. Está presente Dr. Wicken dos Santos pela reclamada. 11.085-03-2015. Peço à relatora que leia a conclusão do voto. Conheço o recurso ordinário interposto por Luciana Mendonça Mariose e, no mérito, nego o provimento ao apelo. 11.050, é isso? 085. 085. Então está pela recorrida, né? Isso. Agora aguarde eventual divergência, não é isso? Isso, correto, excelência. Há divergência? Não, senhor. Então, eu proclamo o resultado nos termos do voto da relatora. Boa tarde, doutor. Beleza, boa tarde, obrigado. Número 24, RO 10.521, 66-2015. Nesse processo, houve inscrição para sustentação oral à distância, mas hoje de manhã o advogado ligou para a secretaria desistindo da inscrição. Na verdade, duas, né? Hein? Duas. Eu primeiro reconheço o cerceamento à defesa. É aquilo que a gente já falou aqui. Hoje essas atas não são mais assinadas pela parte. O juiz coloca lá que o advogado quis ouvir a testemunha para ouvir o mesmo declarado pela testemunha anterior. Advogado pode até não ser um Aristóteles em conhecimento, mas ele nunca vai ser estúpido de colocar isso na ata. Né? É claro que isso é um texto ditado pelo próprio juiz. Né? A parte no procedimento ordinário tem direito de ouvir 3 testemunhas. Agora, os meus colegas de primeira instância,
parece que estão achando que é uma só para o cara. Então, estão indeferindo direto a partir da segunda. Então, data vênia, eu não me ponho de acordo com isso. Agora, em todo caso, no mérito, eu acho que as horas extras vencidas estão incluídas implicitamente no pedido, na forma do artigo 323 do novo CPC. Então, as minhas divergências são essas. Eu sou o terceiro. Quanto à primeira divergência, em se tratando da fé pública de que porta o julgador, consta do documento público e não tendo assertivas e nem comprovações em sentido divergente, eu vou acompanhar data vênia a relatoria. E com relação às horas extras, eu fui examinar se era o caso de horas que já estavam sendo deferidas, né, para que a gente pudesse dar a extensão de que o cogita o artigo 363. No entanto, quer nos parecer que não houve, foi pedido específico, né? A hipótese é um pouquinho divergente. E, então, em sendo assim, eu renovo as vênias para acompanhar a eminente relatora. Então, eu fico vencido, já que reconheceu o cerceamento à defesa e, no mérito, deferi as horas extras do processo. Próximo. Número 37, RO 10.908-59-2016. Está presente para assistir doutora Isabela Silva pela reclamada. 10.908-59. Só assistir, né? Só assistir. Eu peço à relatora que leia a conclusão do voto. É o 10.908? Não conheço do recurso ordinário interposto por Leomar Elias da Silva. Com motivo, deixa eu ver. Não conheço do recurso ordinário. Mas conhecer e negar provimento. Não é conheço. E no mérito nego provimento, esse não aqui está mais. Há divergência? Não, senhor. Então, eu proclamo o resultado dos termos do voto da relatora. Inscrição feita na sala de sessão, número 36, processo 10.897-83-2016. Está presente o doutor Márcio dos Anjos. Sei para quem. É só para assistir. Qual que é o número? 36. 10.897. Essa relatora que lê a conclusão do voto. Conheço o recurso ordinário interposto por Itaú, Unibanco e Fundação Saúde Itaú. Preliminarmente, rejeito a arguição de incompetência material da Justiça do Trabalho. No mérito, nego o provimento. Conheço o recurso ordinário adesivo interposto por Márcio Modesto Menaccio dos Anjos, rejeitando a impugnação de não conhecimento por ausência de fundamentos. E no mérito, nego o provimento ao apelo. Há divergência? De acordo. Então, eu proclamo o resultado nos termos do voto da relatora. Terminaram os da sala de sessão da desembargadora Camila. Agora, sala de sessão, relator, desembargador Bozon. Segundo votante, juiz convocado Vitor. Terceiro votante, juiz convocado Danilo. 34 da pauta, RO 11.361-22-2016. Está presente o doutor Júlio Dutra pelo reclamante. Só um minuto, doutor. O meu abriu. 34, 11, 361. Agora pode ser dado. Tá, 34. Conheço dos recursos
Dou provimento parcial ao recurso do banco para excluir da condenação o pagamento de férias-prêmios e dou provimento parcial ao recurso do reclamante para deferir-lhe diferenças de PLR. E lhe dou a palavra, doutor. Excelência, me ressalva o direito de citar caso haja alguma divergência? Há divergência? Não, senhor. Então, proclamo o resultado nos termos do meu voto. Obrigado, bom trabalho a todos. 31, RO 11.232.55/2015. Está presente Dr. Gustavo Arigoni, pelo recorrente Eudes. 31. Estou dando provimento para julgar improcedente a reclamação. O senhor aguarda eventual divergência? Sim. Há divergência? De acordo. Então, proclamo o resultado nos termos do meu voto. Obrigado. Não, como foi? Sou eu. 36, RO 11.404/16/2016. Está presente Dr. Leonardo Silva, pelo reclamante. 36. Eu conheço dos recursos, salvo de pedido aviado pela ré, nas contras-razões, de acolhimento de prescrição total quinquenal e, no mérito, nego provimento ao apelo do reclamante e dou parcial provimento ao recurso da reclamada para decotar da condenação reflexo das diferenças deferidas na PLR e determinar que os juros incidirão na forma dos índices da caderneta de poupança. Lhe dou a palavra, doutor. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimo senhor julgadores, excelentíssimo senhor membro do Ministério Público do Trabalho, serventuários, colegas, boa tarde. Bom, trata-se aqui no presente feito de um pedido de diferenças salariais decorrentes lá da aplicação da súmula 372, né, daquele conceito de estabilidade financeira. O recurso do reclamante, e é sobre ele que eu vou me ater mais aqui, ele tem 3 pontos. O primeiro deles é com relação à data de configuração da alteração salarial lesiva, né? Na primeira instância, ficou determinado como sendo o dia 5 de setembro de 2016. Ocorre que, antes disso, no dia 13 de maio do mesmo ano, de 2016, houve um primeiro rebaixamento do reclamante. Ele era analista 13 e passou a ser analista 10. Nós embargamos a decisão de primeira instância com o fundamento de que esse rebaixamento, ao contrário do que entendeu o doutor Juiz Primevo, não ocorreu em função de pedido do reclamante. Ele foi dispensado dessa função, rebaixado para analista 10, e, a partir daí, ele pediu a sua transferência de volta a Minas Gerais. Ele estava trabalhando em Brasília, não é? Ou seja, com relação ao adicional de transferência, não há nenhuma controvérsia, porque se ele recebia esse adicional ao ser trasladado a Brasília e no retorno dele a Minas Gerais, esse adicional não se aplicaria, mas não é nem tema do processo, né? Não há pedido de diferenças salariais com relação ao adicional de transferência. Mas nos pareceu que houve um erro em judicando aí ao se confundir essa supressão lícita do adicional de transferência pela volta do reclamante ao estado de origem dele, Minas Gerais, com a redução salarial decorrente do rebaixamento ilegal aí em função desse exercício do cargo de confiança por mais de 10 anos, não é? Daí o nosso pleito de reforma da sentença, que gostaríamos que fosse reavaliado pelo eminente relator, ou que não fosse o voto proferido pelo relator, acompanhado pelos demais julgadores. O segundo ponto diz respeito ao critério de cálculo do valor a ser incorporado, né? Foi deferido na primeira instância, inclusive com alguma jurisprudência do TST, a média das comissões percebidas durante todo o contrato de trabalho. Mas aqui a gente tem um contrassenso, e eu peço vênia para discordar da decisão Primeva, porque o reclamante ele foi admitido por concurso público em 1900, não sei se foi por concurso público, posso estar enganado, mas em 1980.
E ele começou por baixo, ele exerceu praticamente todos os cargos existentes dentro dos Correios, não é? Então, a se manter a decisão de média de cálculo durante todo o contrato de trabalho, ele começou a perceber uma comissão em 1991, uma comissão tímida. E ele chegou a trabalhar, no último cargo antes da destituição, no gabinete da presidência da empresa de Correios e Telégrafos. Então, se a intenção da súmula é garantir uma estabilidade econômica, se fizer a média durante todo o período trabalhado, nós não vamos ter a reparação que se espera num caso como esse. Né? Que reparação é essa? Se a condenação se deu por um ato ilícito do banco, da empresa de Correios e Telégrafos, de reduzir e suprimir a comissão do cargo de confiança, se for pegar um cargo de confiança lá atrás, em que o valor da comissão é muito baixo, essa média vai ser muito baixa, não é? Se a empresa de Correios e Telégrafos não tivesse praticado nenhum ato ilegal, ele receberia, no mínimo, a função gratificada correspondente ao analista 10. Existe um documento nos autos, excelências, que atesta que desde 2010 ele já exercia esse cargo de analista 10, que é o documento de ID 5AB00C3. Não é? Então, que existe nesse pedido da forma de cálculo que se atenha a maior contribuição, a maior gratificação, ou, no caso de fazer uma média, que se faça dos 5 ou até dos 10 últimos anos, para que não haja um prejuízo maior para ele, tendo em vista essa progressão dele na carreira. Não é? Tinha um outro detalhe que eu gostaria de dizer a respeito da data da supressão, e me passou batido, peço perdão, que entre 13 de maio de 2016 e 5 de setembro de 2016, ou seja, desde o dia em que ele foi destituído do cargo de analista 13, até o dia em que foi suprimida definitivamente e totalmente toda a gratificação, houve uma redução paulatina sem nenhuma justificativa por parte da reclamada. E é nesse sentido que a gente diz e sustenta, tanto no recurso como aqui da tribuna, que o ato ilegal da reclamada ocorreu na primeira destituição e não nas subsequentes, né? Foi só continuar no erro. Finalmente, com relação ao outro pleito recursal, que diz respeito ao Vale Alimentação, e que foi negado provimento ao recurso do reclamante, eu gostaria que fosse observada a jurisprudência, inclusive aqui desta turma, que em 2 processos, pelo menos, deram provimento ou mantiveram a condenação de primeira instância com relação a esses reflexos do auxílio alimentação na remuneração do obreiro. Um deles é o 11.868.67.2016.0078, de relatoria da doutora juíza convocada Maria Cristina Diniz Cacheta, e o outro, o 10.988.49.2015.001, disponibilizado em 11 de maio de 2016, com a relatoria do eminente desembargador relator neste processo. São as considerações que eu gostaria de fazer, agradecendo aí a oportunidade. Doutor, quanto à data que Vossa Excelência apontou, eu, data vênia, estou de acordo com o juiz, no sentido de que ela não pode ser considerada, porque o próprio reclamante é que pediu para ser desonerado. Quanto à forma de cálculo, eu também, porque, lembrando aqui que a estabilidade financeira é uma construção jurisprudencial, não é lei. Inclusive, na reforma da CLT, que está em discussão agora no Senado, acaba-se com essa estabilidade financeira. Então, eu acho que ela tem que ser interpretada com comedimento, então, daí a média das gratificações suprimidas. E, finalmente, quanto à questão do Vale Alimentação, nesse processo, o advogado gosta de pegar a gente, no caso concreto, né? Nesse processo, os Correios provaram que havia um custo compartilhado. E quando há o custo compartilhado, não cabe a integração. Então, por essas razões é que eu estou negando a integração. Segundo votante é o juiz Danilo. De acordo. Seria eu, mas também de acordo.
Pois não. Então, eu proclamo o resultado nos termos do meu voto. Muito obrigado, boa tarde. 49, ROPS 12.400, 76, 2016. Inscrito, doutor Alexander Martins. Ausente. Há divergência? De acordo. Proclamo o resultado nos termos do meu voto. 23, RO 10.923,85, 2015. Presente, doutor Lucas Pimenta, pelo reclamante. Número 23. Eu conheço dos recursos, dou provimento parcial a ambos. Ao do reclamante, para condenar a reclamada a pagar adicionais noturnos e horas extras relativas ao trabalho além das 5 da manhã, com reflexo nos termos do corpo do voto, e multas convencionais. Ao da reclamada, para afastar condenação ao pagamento de adicional de periculosidade e obrigação de retificar PPP, com inversão dos ônus relativos à perícia, nos termos do corpo do voto. Aumenta o valor arbitrado da condenação em 3.000, com custas adicionais de 60, a cargo da reclamada. E faço a declaração das parcelas para efeito de recolhimento previdenciário. E lhe dou a palavra, doutor. Boa tarde, senhor relator, a todos os desembargadores e todos presentes. No que se refere à ação de periculosidade, inicialmente deu uma decisão de transformar o julgamento em diligência, porque o juiz Acó condenou a reclamada com base nos depoimentos testemunhais. O primeiro ponto que quero chamar a atenção é em relação aos esclarecimentos que o perito deu depois da instrução, depois dessa nova diligência. Inicialmente, ele disse que não havia produtos inflamáveis no local de trabalho do reclamante. Está na folha 753 do PDF. Depois dos esclarecimentos, ele disse que no local há sim estoque de tintas, embalagens certificadas de 3 litros e 600 ml. O que chama a atenção aqui é o fato que o perito ele foi solicitado para esclarecer de acordo com os depoimentos testemunhais. E os esclarecimentos ele foi bem breve, ele conta com... as respostas foram dadas bem sucintas, bem assim, sem especificar diretamente a dúvida que pairava nesse processo. A testemunha, ouvida pelo reclamante, disse que havia galões de tinta, aproximadamente 80 latas de galões de tinta. A testemunha é da Chaves. Já a segunda testemunha do reclamante, o senhor Fábio Figueiredo, ele confirma tal fato, que havia armazenamento de tintas, chegando a 200 latas. E a testemunha da reclamada, ela fala que no galpão onde que o reclamante trabalhou, existe produto inflamável como tinta de pintura e solvente, que teve uma época em que havia maior quantidade desses produtos, que hoje ainda há produtos inflamáveis no galpão, mas em menor quantidade, que hoje em dia deve haver cerca de 10 a 20 latas no galpão. E ainda mais, que laboram diretamente com a tinta, que fica no anexo de fosfato e pintura. Pois bem, o juiz, ele sentenciante, ele deferiu o adicional de periculosidade com base nesses depoimentos, porque a perícia ela não foi contundente, ela foi muito genérica. Se pegar o laudo pericial primeiro, vê que nas respostas dos quesitos é muito genérico, é muito abstrato, é sim, não, e não houve uma profunda análise. O segundo fato é que a própria reclamada, ela, através da testemunha, confessa que havia, sim, mais litros maior quantidade de latas de tinta. Outro fato é que o juiz, o recurso, quando
as partes fizeram as ações de recurso, elas atinaram ao fato do que já estava no laudo, o que já foi instruído no processo de conhecimento. Essa nova diligência, isso veio posterior, não teve como colocar nos recursos. Outro fato é que no artigo 933 do Código de Processo Civil, ele admite que pode haver a conversão de diligência caso exista algum fato superveniente à decisão ocorrida. Data vênia, nesses autos, já foram produzidas diversas provas, inclusive tem laudo pericial de prova emprestada nos autos, o próprio depoimento das testemunhas, e ainda mais, o artigo 926 do CPC, que permite a conversão em diligência, ele está no capítulo, ele está dentro do título 1 da Ordem dos Processos dos Tribunais de Competência Originária dos Tribunais. Ou seja, o presente caso, ele já foi instruído, julgado, e não se trata de processo de competência exclusiva do tribunal. Data vênia, o fato aqui é em relação à perícia, que ela não foi totalmente conclusiva, ela está muito genérica, principalmente esclarecimentos. Ainda mais, só um minuto de silêncio. O perito, se for pegar a resposta que ele deu, ele, em momento nenhum, ele fala em quantidade. Foi solicitado para ele falar o seguinte: de acordo com depoimentos, se houver 200 latas de tinta, 80 latas de tinta, essa quantidade de tinta é considerado como produto inflamável, há risco. Esse era o fato. Ele simplesmente fala, não, primeiro momento não havia tintas, depois ele fala, sim, havia tinta, e não era considerado como produto que caracteriza a adição de periculosidade. Nesse ponto, eu fiz só isso. Excelência, o segundo ponto que eu quero atinar aqui é em relação à prova pericial médica da doença ocupacional. Primeiro, o perito, é incontroverso que houve a patologia que o reclamante teve, e, inclusive, o que pede aqui é que analisa o fato do reclamante trabalhar 20 anos na empresa. Isso é incontroverso. Ele tem um problema, o perito ele confirmou isso. Ainda mais, o detalhe aqui é que o perito ele afirma que, várias justificativas, ele dá a seguinte justificativa, é que não precisa de um local de trabalho, e ainda mais, é que não tem nenhum documento que atesta que ele foi afastado, só que no documento CFD-1C-CE, existe atestado médico que o recorrente ficou afastado durante 12 dias, em decorrência das atividades, das dores causadas pela atividade que ele desempenhava. Nesse ponto é só isso, excelência. E em relação à diferença salarial pela isonomia. Primeiro, a sentença ACOR, ela indeferiu o pleito sob argumento de que a prova ficou dividida. Contudo, se analisarmos os depoimentos das testemunhas, tanto do reclamante quanto da reclamada, verifica que não há uma prova dividida. Primeiro, a testemunha Fábio Figueiredo, ele foi bem claro que ele disse o seguinte, que na prática o autor trocava o programa, ferramentas, suportes e também fazia correções de medidas de programa. Que conheceu o seu Ademir, o paradigma, que era técnico. Ele ainda disse que depoente reclamante também preparava máquinas, já que em seu turno de trabalho não existia o técnico, uma vez que o Ademir trabalhava no horário central, horário distinto ao do reclamante. A segunda testemunha, o Eder Chaves, diz o seguinte, que o seu Aldemir Dias era técnico industrial, que Aldemir fazia o ajuste de máquinas no horário de 7h45 às 17h45 e também auxiliava os operadores, que o reclamante fazia essas atividades no horário de meia-noite às 8h, além também de operar as máquinas. A testemunha da reclamada, por si só, ela diz que o autor não executava as atividades. Só que o reclamante e essa testemunha da reclamada trabalharam juntos no mesmo turno apenas por 3 meses. Diferente das outras testemunhas que trabalharam anos com o reclamante.
é o que venho sustentar na tribuna e que data vênia que olhe bem, mais especificamente, a relação à periculosidade e esse ponto da isonomia. Excelência, muito obrigado. Sem mais. Doutor, quanto à questão da periculosidade, se eu tenho o ônus de reexaminar a prova, eu tenho o bônus também de averiguar a verdade, de ofício, né? Então, não é preciso que o CPC me autorize a converter o julgamento em diligência, não. Independentemente do que diga o CPC, o TST, por exemplo, não pode converter o julgamento em diligência, porque ele é juiz só da matéria de direito. O Supremo não pode converter o julgamento em diligência, porque ele só decide matéria constitucional. Mas aqui a gente revê a prova e o direito. Então, se eu tenho o dever de examinar a prova, eu tenho o direito de apurar a verdade. Isso aí não era preciso que o CPC me autorizasse isso, não, né? Então, quanto ao mérito propriamente da questão, o que é inflamável? Leigo acha que é inflamável algo que não é inflamável, eventualmente. Era essa a minha pergunta, no fundo. Quanto a essa parte do perito dizer que não havia tinta, eu desprezei. Mas ele falou, se houvesse tinta, não seria inflamável. Essa parte é que eu me fixei, né? Então, agora, quanto à doença que o senhor entende ocupacional, doutor, isso de tempo de casa não quer dizer nada. Porque existe uma coisa chata que eu já estou vivendo agora, que é a velhice. É uma porcaria, doutor. Vai tudo degenerando, né? Independentemente de trabalho, né? Então, foi o caso aqui, infelizmente, do seu cliente. E quanto à isonomia, é outra lenda que eu procuro combater. Não se criou com a Constituição de 88 um direito à isonomia independente da equiparação salarial, não. O direito à isonomia pressupõe os pressupostos do artigo 461. Né? Então, o empregador ele pode dar ao empregado qualquer tarefa compatível com a sua condição social, sem ter que pagar, a princípio, qualquer diferença por isso. Então, com essas considerações, eu mantenho o meu voto. O segundo votante... Senhor presidente, eu acompanho Vossa Excelência na quase integralidade do voto. Tem uma pequena divergência com relação ao adicional noturno, que eu entendo que eu manteria o posicionamento de primeiro grau no tocante ao acordo coletivo sobre esse aspecto. Só é esse ponto que eu divirjo. Eu geralmente obedeço o que está negociado, mas eu entendi que a cláusula coletiva ela não foi clara quanto à supressão desse direito. O terceiro votante? Essa a questão. Antes de tudo, eu tenho uma divergência circunstancial quanto à sua autodeclaração aí de que o tempo está lhe fulminando. Aparentemente, até onde os olhos alcançam, isso não é não, exato. Até catarata eu já estou desenvolvendo. Mas em compensação mantém a lucidez, vai treinando o tato, tem tempo, tem tempo. Tudo tem um lado bom, né? Tem. Eu digo aos meus alunos, por exemplo, o seguro-desemprego interrompe com a morte. Porque com a morte, pelo menos, ele não está mais desempregado. Quer dizer, tudo tem um lado bom. Olha só. Com relação a esse fato apontado do doutor Danilo, eu lhes confesso que tendo a me sensibilizar com a divergência, explico por quê. Trata-se de uma categoria fortíssima que negociou isso. Eventual vantagem ou desvantagem, a gente prestigia aí a teoria do conglobamento em linha com a Constituição Federal. Eu, no particular, então, eu estou pedindo vênia a Vossa Excelência, acompanhando a divergência, de modo que nós neguemos a reforma do julgado no particular. Pois não. Então, por maioria vencido, o relator negou-se provimento ao recurso do reclamante. E cai, então,
esse acréscimo ao arbitramento do valor da condenação. Excelência, pela ordem. E também essa declaração de natureza. Pois não, doutor? Em relação à multa convencional também. Porque... mas eu dava a multa por causa do descumprimento. Do descumprimento. A maioria entendeu que não houve. Então eu posso só me tentar nesse fato, porque... Pois não, doutor. É porque o que a gente pleiteou foi a multa convencional em relação às horas extras, que foi em relação aos minutos residuais, tempo de percurso. Então tá certo. Então a multa eu mantenho. Então, provimento parcial do reclamante. É só para multa convencional, mas não há aumento do valor arbitrado da condenação. Obrigado, senhor. Obrigado, doutor. Bem salientado da tribuna, né? Poupou um ED. Muito bom. Advogado está aí. Atento é bom por isso. Muito bom. Obrigado, tenha uma boa tarde. Passou as multas, né? Vamos para o próximo. Mas estava na conclusão. Número 38. Mas eu estava achando que era caixa de tirar, não era. Não era. 38 da pauta, RO 11, 428, 55, 2016. Está presente doutora Tayane Costa pela reclamada. 38. Pois não, doutora. Eu estou negando provimento. Vossa Excelência aguarda eventual divergência? Aguardo, Excelência. Há divergência? De acordo. De acordo. Então, proclamo o resultado nos termos do meu voto. Obrigada. Inscrição para assistir ao julgamento número 17 da pauta RO 10.604, 60, 2015. Eu vou ler a conclusão do voto. Eu estou conhecendo o recurso e dando-lhe parcial provimento para estabelecer devidas horas extras apenas a partir de 1º de junho de 2013, mantendo o valor arbitrado à condenação. Há divergência? De acordo. Não, senhor. Então, eu proclamo o resultado nos termos do meu voto. Inscrição feita na sala de sessão para a sala de relator. Acabou a minha. Acabou. Relator, juiz convocado, Danilo. Segunda votante, desembargadora Camila. Terceiro votante, desembargador Bozon. No número 25 da pauta, ROPS 10.548, 28, 2017. Está presente doutora Ana Cristina Cansado, pela recorrente. 10.548, 28. Eu peço ao relator que leia a conclusão do voto. Parece que é esse que tem aquele requerimento de adiamento. Ela vai falar na tribuna. É porque é um requerimento de adiamento da tribuna, senhor presidente. Vossa Excelência está querendo o adiamento? É isso que eu quero entender. Boa tarde. Boa tarde. Eu iria requerer o adiamento porque hoje, ao verificar o processo aqui, eu vi que o recorrido nas contrarrazões, ele juntou alguns documentos do interesse dele. Então, eu juntei um memorial hoje, explicando a respeito desses documentos que ele juntou totalmente aleatórios. Só um minutinho, doutor. Vossa Excelência menciona esses documentos? Na verdade, eu não menciono, eu desconsidero, senhor presidente. Eu nem... Então, não vou requerer o adiamento, não, se eles forem desconsiderados. Então, leia a conclusão do voto, por favor, doutor. ROPS, né? Eu conheço os recursos interpostos, eis que atendidos os pressupostos legais de admissibilidade, no mérito dou-lhe parcial provimento para determinar que, quanto à condenação ao pagamento das multas convencionais estipuladas no item 4 da respeitável sentença de origem, incidam somente 3 multas convencionais, limitado o somatório das penalidades a um salário nominal, nos termos da cláusula 60ª, né, primeira da Convenção Coletiva de 2016, confirmando quanto ao mais respeitável sentença com os acréscimos abaixo.
indefiro a aplicação de multa por litigância de má-fé, arguída em contra-razões, mantido o valor da condenação, pois ainda compatível. Pois não, doutora. Excelências, boa tarde. Eu estou aqui hoje para sustentar uma questão que a empresa já está tendo problemas com o sindicato. Nós ajuizamos uma ação declaratória de representação sindical que está em trâmite ainda na primeira instância perante a 20ª Vara Civil. Nós entendemos que o ente sindical que representa reclamante nesta ação, ele não detém a representação sindical, pelo simples fato de que a atividade preponderante da reclamada não é o serviço de vigilante. Nossa atividade preponderante é o ensino profissionalizante. É uma empresa que ministra cursos de formação de vigilante. Os nossos empregados, eles são instrutores e auxiliares administrativos. Então, com base na lei, que é a CLT, nós entendemos que a atividade preponderante ali não é de vigilante, nenhum funcionário nosso tem esse curso, essa formação, essa característica. Em razão disso, foi feito várias pesquisas, vários estudos, formulamos pareceres técnicos ao Ministério do Trabalho e Emprego, ouvimos os outros sindicatos e entendemos que a representação dos nossos empregados ela é do Senalba, que é o Sindicato dos Cursos Profissionalizantes. Em razão disso, houve, de fato, reenquadramento sindical na empresa. O Sindicato dos Vigilantes não está de acordo, nós entendemos o ponto de vista deles, por isso ajuizamos a ação de representação sindical. Eu menciono o nome aqui, o número dela nos meus memoriais, em razão do acréscimo feito pelo sindicato em contra-razões, em que no polo passivo estão os sindicatos vigilantes e o outro sindicato, que é o Sindicato dos Cursos Profissionalizantes. Essa ação ainda não foi julgada, ela está correndo simultaneamente a uma ação de substituição proposta pelo Sindicato dos Vigilantes em face à empresa, cobrando diversas multas convencionais. E, nesse caso, houve a suscitação da preliminar de ilegitimidade do sindicato para representar a reclamante. Então, nós entendemos que, não obstante os direitos adquiridos da reclamante, a representação dela não é dos sindicatos vigilantes e, por consequente, a convenção desse sindicato não se aplica e, em decorrência disso, as multas pleiteadas também não. Vou pedir vista dos autos. Na próxima sessão, Vossa Excelência estará presente? Sim. Tá. Então, fica adiado para quarta-feira que vem. Muito obrigada, Excelências. Boa tarde. A senhora não será intimada porque já está marcado. Sim. Tá? Muito obrigada. Presidente, boa tarde. Pois não. Eu voto nesta composição e na semana que vem... Então fica para o 28, sim. E aí, doutora, já fica ciente para a próxima. É 28, né? 28. Então fica para o Sem dia problema 28. algum. Obrigado. Muito obrigada. Há um pedido de preferência também para assistir no processo número 11 da pauta, RO 10.273/28/2016. Peço ao relator que leia a conclusão do voto. 10 o quê? 273/28. Eu apresentei aqui duas propostas, presidente. Eu vou ficar com a segunda também. Eu também ficaria com a segunda, porque foi feito dessa forma, mas chegar na... Eu conheço dos recursos interpostos, rejeito a preliminar de nulidade por cerceamento do direito de defesa suscitado pela reclamada, no mérito do provimento parcial ao recurso da reclamada para fixar que a condenação, por favor, retirada da reclamada, fica redundante, ao pagamento de todas as horas laboradas aos sábados, domingos e feriados, conforme os cartões de ponto colacionados aos autos. E inicia-se, quer dizer, esse provimento inicia-se em 1 de setembro de 2014, mantidos os demais parâmetros fixados na respeitável sentença, e eu nego o provimento ou apelo interposto pela reclamante. Estou reduzindo o valor da condenação, autorizando a requisição do valor depositado a maior. É a proposta. Pelos cotovelos. Nossa. Você não consegue isso. Você não consigo fazer uma revolução lá dentro. Nossa Senhora.
da Emília dá até um traço, assim, ó. Você abre o trem, então um tracinho, assim. Voto sem laudas. Elas não têm outra coisa para fazer na vida, né? Há divergência? Não. Não, então proclamo o resultado nos termos do voto do relator.